Uma outra característica que eu até esqueci de falar sobre as bactérias, o reino Monera, é que eles são procariontes, eu já falei, são unicelulares, tá? Todas as bactérias são unicelulares, isso é, possuem uma célula só, tá? Então aquelas características que vão classificar o reino Monera, as bactérias, são 4, né? Eu tinha falado 3, mas aquela que... É lógico que ela tem mais características, tá? Mas essas 4 aqui é que vocês vão identificar mesmo numa célula bacteriana, uma célula pertencente ao reino Monera. Quais são? Repetindo, tá? Ausência da carioteca, ausência, não tem carioteca, presença da parede celular, presença de estrutura citoplasmática, apenas o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteína, e que eu falei agora, elas são unicelulares, tá? Não existe bactéria pluricelulares. A reino Monera é unicelular, só tem uma célula, tá? Aí a gente viu aí a forma das bactérias, né? Que são cocos, bacilos, espirídeos e vibriões, né? A gente viu aí as formas das bactérias. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução das bactérias. Que as bactérias, elas se reproduzem, lógico, né? Causam doença, se reproduzem. Elas se reproduzem de duas formas, né? Ou sexuadamente ou assexuadamente. Quando eu falo sexuadamente e assexuadamente, as pessoas pensa logo, né, em reprodução sexuada, tem que ter sexo, né? Reprodução assexuada, não tem que ter sexo, né? Mas quando a gente fala nesses tipos de reprodução, o que a gente está falando não é sexo, não é o ato sexual em si, tá? Na reprodução sexuada. Reprodução sexuada é a troca do material genético, tá? Quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente tem que ter em mente que é a troca do material genético. Qual material genético, né? Óvulo e espermatozoide que vai abrigar ali o material genético. Então, nos animais, a troca do material genético é o que está dentro do óvulo do espermatozoide, tá? Por que eu tô falando isso? Para a gente não associar a reprodução sexuada ao ato sexual. Porque os vegetais, eles fazem a reprodução sexuada e assexuada. Eles realizam os dois tipos de reprodução, tá? A reprodução sexuada, que é a troca de material genético, como é que eles fazem isso? Através da polinização, né? O grãozinho de pólen que entra lá no ovário da planta e vai fecundar e vai formar outra planta. Tem ato sexual aí? Não tem, né? Mas a reprodução é sexuada, porque está envolvido os gametas sexuais. Então, nas bactérias, eu tenho esses dois tipos de reprodução, tá? A bactéria pode se reproduzir dessas duas formas, ou sexuadamente ou assexuadamente. Vamos lá, vamos pela reprodução assexuada. Assexuada que não envolve material genético, não tem troca de material genético. O próprio corpo da bactéria se divide. Eu tenho uma bactéria só, um corpo da bactéria, eu tenho uma bactéria, aqui ó, uma bactéria só, que em um determinado momento da vida dela, ela vai se dividir em duas, ela vai formar duas bactérias, que a gente chama de divisão binária, ou bipartição, ou cisciparidade, existem esses três nomes, mas para a mesma reprodução, tá? Então, as bactérias, o que acontece? Tá aqui a bactéria, tá? A bactéria tá aqui, uma única bactéria. Eu não preciso de mais. Por quê? Essa minha bactéria, ela vai ter um momento que ela vai se dividir, ela vai estreitar o corpo dela, vai estreitar o corpo até num determinado momento que ela vai partir isso daqui em dois e vai formar o quê? Duas bactérias geneticamente iguais, tá? Elas são geneticamente iguais. Por quê? Porque elas são provenientes de uma única bactéria. Essa bactéria aqui, que se dividiu em duas, tá? Isso é reprodução assexuada, que eu não tenho troca de material genético. O próprio corpo se divide em dois, tá? Então, aqui nessa reprodução sexuada, eu só tenho um indivíduo. Tem um indivíduo aqui, ó, que num certo momento da vida dele, que ele acha que tem que se reproduzir, né? Ele vai dividir o corpo, vai estreitar o corpo e vai se dividir em duas bactérias, tá?
reprodução sexuada. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a reprodução assexuada, tá bom?